Estamos chegando com muitas homenagens nos episódios do Ultraman Arc. Um Bonger ficando cada vez mais sério e um recado para quem não é fã da série. Além daqueles tokusatsu que quando assistimos novamente não pareceram tão bons assim. O Toku Agora começa agora! Estamos chegando com o Toku Agora e Kuroda com a volta do Gil. Seja bem-vindo de novo. Boa noite. Bom filho, a casa torna. O chroma aqui do Gil é tão bom que a bebida desapareceu. A bebida desapareceu. Verde. Na estante, a bebida é verde, olha lá. Aí, ó. Muito bem, e como está o pai do ano, Gil? Como está o Matheus? O Matheus tá bem, o pai do ano tá sem dormir, e a mãe do ano menos ainda. Tamo aí. Tamo aí. Mas assim, eu vou falar pra todos vocês aí, cara, não tenho filhos. Vamos lá, vamos começar por aí. E daqui a pouco vamos falar de Ark. Eu não estava aqui da última vez, mas estou atualizado em Ark. Dobradinha de Ark. E num dos episódios aí com uma pessoa muito importante aí da franquia de volta. E eu com 2 figurinos nesse programa. Mas é daqui a pouco. E como sempre, vamos dar início ao nosso programa, né, com os comentários dos nossos espectadores. Aliás, está todo mundo falando do Kamen Rider Gavi. O pessoal tá Gavi gostando aí bombando. pelo jeito. Gavi bombando nos Rapaz, comentários. O Gabo tá bom mesmo, que até quem não queria nem saber de Kamen Rider novo tá fazendo review aí. É verdade. Uma galera postando coisa. O Danilo também tá fazendo review, né, pelos episódios. Sim. Tem muita gente falando, é incrível, né? Mas, ó, é muito cedo, né? Mas, se a gente pegar pela experiência do Fórum Toku Brasil, todo o Kamen Rider que causava dor de barriga, rejeição, acabava sendo uma série boa depois, né? Então, E falando do Gavi, então, o nosso primeiro comentário aqui é do Gabriel Dantas Fiuza. Eu gostei do segundo episódio do Kamen Rider Gavi. A forma é bacana, com uma mecânica muito da hora. A luta foi boa e a abertura eu coloco em terceiro lugar dentro da Era Reiwa, só atrás da de Gitz e da de Gochard. Gavi está começando com o pé direito. Ó. Apesar que top 3 de buscas de abertura da Era Reiwa, top 3 de quê? De 7? De 6? De 6? 3 de 6. Como eu falei já num programa anterior, eu acho que as aberturas da Era Reiwa, as músicas, né, têm deixado a desejar. Elas não ficam na minha cabeça, não são empolgantes como outros casos aí da Era Heisei. Mas eu acho que todo tocou agora, antes do review de vocês sobre Gabo, e com certeza não vou participar, né? Vocês têm que colocar um aviso assim. Ministério da Saúde adverte, antes de ver Gabo, escovar os dentes, botar propaganda, sei lá, tipo... O que mesmo? Eu não selecionei o comentário aqui pra pôr no programa, mas teve um espectador nosso que comentou que o plot twist do Kamen Rider Gavi pode ser assim, quando ele descobrir as frutas e as verduras, que vão dar muito mais poder que os doces e as guloseimas. Pronto, é isso. Vamos lá. Vamos aqui, o Gabriel Del World. Já? Gabrielzinho. Vocês repararam que quando o Gotizo de Batata Chips morreu, um dos Gotizos ficou com medo? Eu acho que futuramente isso dele matar os Gotizos pode ser algum plot importante no futuro. Cara, com certeza, velho. Até porque os Gotizos são quase os Lumpa-Lumpa ali do Gabo, né? Será que eles são finitos e não infinitos quando ele come? Vai chegar uma hora que ele não vai mais produzir mais? Pode ser. Tem céu dos Gotizos? Mas deu pra ver. Lembra que no primeiro episódio, quando falam pra ele comer, ele vai pôr na boca, eles ficam com medo e falam: não é pra comer na boca, né? É pra comer no cinto. Então dá a impressão que eles têm alguns sentimentos. Vamos lá. Nossa senhora, Thales Medeiros. Thales, são os padrinhos. Facilmente o Spectre entraria nessa lista, mas o Spectre entraria nessa lista.
Cara, o Ele Spectre era só chato, é hein? importante. Só é importante do episódio 4 ao 10 e do 40 ao 44. A série tem 50 episódios. Ouço muita gente falando contra o Meteor também. Mas pra mim, ele não fede nem cheira. O último que pôde entrar nessa lista tem boas Então. ideias, mas só tem relevância no final da série. Raiders que secundários o- meio bosta. É que o Meteor, ele é um Rider que ele é secundário e ele se apresenta no plot totalmente como secundário mesmo. Não faz diferença algumas coisas ali em relação a... O Spectre não, o Spectre tem ele no plot ele tem muita importância. Só que ele é ruim. Né? É ruim, é fraco pra mim, né? E eu até gosto de Ghost. Até gosto de No Ghost não é o meu preferido, mas agora que o Tylens comentou, o Spectre realmente ele me lembra em muitos casos o Valvard, que a gente comentou também no último programa, porque foram subaproveitados, né? Eles poderiam ter sido melhor desenvolvidos e ficam ali praticamente fazendo figuração. Agora, em relação aos Zeranos, eu acho que o Zeranos tem, uma grande participação na história, na série, é um Kamen Rider importante, e eu gosto muito dele, principalmente da interação com o Deneb, né? É que tem dois tipos de secundários na internet. Você tem aquele que realmente faz parte do plot, ele realmente tem uma correlação com o plot do principal, e o outro que aparece só para vender brinquedo mesmo. Então o plot dele, às vezes, não tem muita correlação com o plot principal ali que tá na trama. Entendeu? Teve algumas pessoas também que falaram, não, mas o que vocês citaram não são secundários. Mas o secundário é no sentido, como diz o dicionário, secundário é aquilo que não é principal, aquilo que é menor, que tem pouca relevância, pouca importância. Então todos aqueles que não são os protagonistas são secundários, né? Porque os fãs inventaram um termo terciário, quaternário, não existe. Mas é para definir o que vem por terceiro ou por quarto na série, né? Mas eu entendo essa galera porque a própria Toei, eles definem meio que é o segundo protagonista, vamos dizer assim, né? Quem é entre os secundários, quem tem um protagonismo maior, né? Eu acho que tem muito por essa linha aí, talvez. A gente, no próprio programa, chegou a ter um pouco essa discussão, mas depois a gente entendeu a ideia, né? Mas como sempre, a Danares ali com a regra embaixo do braço, jogando, já que ele criou a pauta, a regra é dele ali, ó, pronto. Tá, e tenho dito. Eu sou o legislador, o aprovador e o executor da regra. Isso. E o fiscalizador da regra. E eu vou falar uma coisa, o Nares, antes de começar a gravação, ele pede pra gente falar todos os nomes dos programas e personagens pra ver se a gente tá falando certo o nome em japonês. E daqui a pouco vamos falar de Boom Boomger, que tá ficando cada vez mais sério. E se você é um daqueles chatos, não vou assistir por causa da calota, você é um chato que tá perdendo uma série muito boa, né? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, não sobre o chato, sobre a série boa, é daqui a pouco. E Kuroda, enquanto o Gil foi ali esquentar uma mamadeira e trocar umas 5 fraldas, né? Eu botei até uma blusa de frio agora, também. Tá frio aqui. Vamos nós... Eu tô quase no mesmo figurino, né? Vamos nós falar, então, do Ultraman Arc. O Ultraman Arc, agora no episódio 8 e 9 já, hein? A gente tá perto da metade. Lembrando que o Ultraman tem 25 episódios, chegando no 12, 13 já é a metade. Eu vou te falar que eu assisti os 4, né? Porque eu tava devendo. Acho que foi 7 eu dormi. Mas... eu lembrei que eu tenho uma dívida com você, eu tenho que honrar aqui isso e tentar me aguentar e ser forte com o Ultraman. Mas eu peguei no sono hoje de novo, hein? Mas vamos lá, mas eu assisti tudo. Mas eu acho que nós tivemos episódios bons e que estão caminhando aí para uma linha. Começando então pelo episódio 8, Kuroda, que eu já tinha ficado empolgado na chamada com a volta do Kanegon. E achei mais legal ainda porque o Kanegon, originalmente, que é lá da série do Ultra Q, antes mesmo do primeiro Ultraman, que é um monstrinho, né? Já que ele não é um kaiju, ele é pequenininho, né? Ele é um monstrinho baseado numa bolsinha de moedas, né? E ele come moedas.
Ele tem ainda, nessa versão atual dele, o computador aqui, mas no episódio do Ark eles não usaram. Mas ele tem aqui do lado esquerdo do peito um computador que vai contando as moedas que ele vai adquirindo. E eu achei muito legal porque eles atualizaram o monstro, porque hoje não faz mais sentido ele comer moeda e dinheiro, porque virou tudo virtual. Então o Canegon virou um monstro virtual que come dinheiro virtual. Eu achei fantástico essa solução. O Canegon virou o monstro o Canegon virou o tigrinho das bets agora. Virou o Canegon da bet agora. No Ultraman Bet aí temos aí o Canegon e o tigrinho. Quem diria? Mas interessante se você for agora parando para analisar friamente isso que você já falou um pouco nesse começo, é isso, né? Como atualizar um monstro que era o monstro do dinheiro, né? Trazer ele, atualizar ele pro momento que nós vivemos. Eu achei uma baita sacada. E eles colocaram no episódio justamente essa atualidade de moeda virtual. A cidade lá criou a sua... Eles não criaram bem uma moeda virtual, né? Eles criaram um sistema de pontos, né? Você deposita o teu dinheiro lá e usa esses pontos para comprar no comércio local, que é muito comum no Japão, né? Você gastar esses pontos, né? Na verdade é o bom e velho sistema de pagamento com cashback. É bem atual o que eles fizeram. Eu achei muito legal isso. E é legal também porque é uma aula para as crianças, né? Quando o Yuma e o parceiro dele lá, o investigador, que eu esqueço o nome, eles não estão entendendo, e a moça desenha, literalmente ela desenha o que está acontecendo, que se todo o dinheiro vai para o Canegon e o Canegon não usa, ele só guarda, o dinheiro deixa tudo de circular e a economia fica sem finanças. As pessoas não têm dinheiro, o comércio não tem dinheiro, que é o que estava acontecendo, quebrando a economia da cidade. O dinheiro precisa ficar circulando, passando de mão em mão, né? Foi ótimo. Ela ensinou economia, economia com jogo de aposta e com Canegon. Mas de falar que até para mim, eu que sou bem burro, ainda bem que ela fez isso, e ainda assim eu acho que eu teria que assistir de novo para entender de novo realmente esse esquema do dinheiro, mas é muito interessante. Se ele não gasta, ele só tá acumulando, é isso, o dinheiro não gira e a cidade quebra. Quantidade de dinheiro não é ilimitada, é limitada, vai chegar um momento que o Canegon vai ter todo o dinheiro da cidade. E como é que você vai pagar as pessoas para elas terem dinheiro para pagarem as suas próprias contas e comprarem as coisas? Não vai ter. E se as pessoas não fizerem isso, não tem comércio. Acabou, quebrou tudo, quebrou todo o sistema, né? E eu achei legal que novamente a Tsuburaya veio fazer uma homenagem. Você percebeu que quando o Canegon tá no balão, a forma que eles entram, tanto o Ultraman Arc quanto o Yuppie entra, é pelo túnel do Gridman. É aquele mesmo... Não, é Super Human Samurai, que Gridman? Que Gridman? É Super Human Samurai, cidadã Ares. Para com isso, brasileiro não sabe o que é Gridman, brasileiro sabe o que é Super Human Samurai. Mas ficou, nossa, no mesmo estilo da série, pra quem não sabe, né? O Gridman Super Human Samurai é da Tsuburaya, a série do início dos anos 90. Ficou ali no mesmo estilo e eles muito fizeram uma luta cômica também, né? Porque o Canegon não é um monstro de meter medo mesmo. Isso não era nem na época do Ultra Q. Então eu achei interessante que a opção desse episódio foi um episódio mais cômico mesmo. E eu me surpreendi porque eu acho que o ator do Yuma, ele conseguiu entregar um Yuma cômico nesse episódio, que não é chato ou exagerado, não, ficou na medida. Eu gostei da homenagem também, certinho, o túnel aparecendo e desaparecendo no céu, igual o Gridman, achei legal isso. E com isso a gente chega no episódio número 9, aí voltou o drama, né? Aí o negócio ficou mais dramático. Eu achei legal porque também mexeu com algo que poderia acontecer, né? Há pouco tempo, até fazendo conexão, foi preso uma pessoa aqui no Brasil que tinha uma mansão com cabeça de leão, de girafa, de rinoceronte. O cara ia para a África, um empresário brasileiro, acho que da região do Mato Grosso do Sul, ele ia para a África e fazia aquela caça.
você ver, nem a caça que ele fazia era ele no mano a mano com o animal, porque os animais eram meio que sedados e soltos numa área controlada para ficar fácil dele abater, porque acho que nem para isso o homem conseguia. Babaca. Entendi. Então é mais ou menos isso, só que no mundo do Ultraman, né? Não, as pessoas não abatem os monstros, mas elas querem ter souvenir dos monstros, né? Células ou pedaços ou alguma coisa daquele monstro. Os milionários, né? Milionários sempre gostam de colecionar coisa que não é de acesso geral do público. E aí a gente tem uma pessoa de dentro, né? Vendendo isso daí. Mas só que você está certo, e lembra um pouco o Pacific Rim também, né? Que aquela galera que depois que o monstro era destruído ia lá, pegava tudo do Kaiju para poder revender. Mas, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, o cara fazia isso sim, mas era um propósito bem diferente, né? Ele tinha um objetivo próprio, né? Que o objetivo dele era financiar as pesquisas que ninguém queria financiar. Não é que ninguém queria, mas não tinha esse dinheiro para financiar a pesquisa dele, que é usar os monstros por bem da humanidade, gerando energia ou outras coisas, né? Mas para isso ele contrabandeava pedaço de monstro ou células de monstro para milionários do mundo inteiro, né? Aí eu fiquei na dúvida se era para milionários ou se era para ele fazer esses experimentos, né? Porque ele precisava também testar isso, né? Então eu fiquei nessa dúvida se era para uso próprio, quer dizer, se ele vendia o dinheiro era para uso próprio para ele poder financiar esses experimentos, né? Pelo que ele comenta no final com a menina que foi estudante dele, e que eu acho que também ficou muito claro, ninguém diz, né, no episódio, mas pelas cenas de flashback, eles tiveram um relacionamento. Eu acho que isso ficou meio assim, que teve alguma coisa entre eles. Talvez seja um amor mais platônico dela, não sei se... Mas que ela era apaixonada por ele e que dá a impressão que eles possam ter tido alguma coisinha, um aperzinho no passado, dá a impressão, né? Eu acho que mais o platônico. Acho que ela era apaixonada por ele, por ser mais velho, por ser inteligente. É a máxima de colegiais, menos daquele que se apaixona pelo professor e tudo mais. Mas sim, tanto que o Yuppie no final lá, depois, bonitinho, ele falando, olha, eu te amo, né, eu também gosto de você, tipo, ela também sabia que ela era amada, mas rapidamente mostrou isso, né, mostrou que que ela tinha um sentimento pelo professor. O ponto que eu ia comentar, na verdade, é do episódio anterior, né, um ponto que eu achei interessante no episódio 8 é que o líder ali da Skip, ele... não entendeu o plano digital na hora que estavam explicando, né? E daí, quando olharam para ele só tinha que dar o ok, né? Comece o plano. Ele comece o plano porque eu não entendi exatamente o que está acontecendo. Nada. É o que acontece com a gente. E desse outro episódio, que aí foi uma luta dupla, né? Contra 2 kaijus. E aí eu achei interessante essa resolução, né, do problema que foi ir pro céu e jogar uma espadada para baixo e cortar os dois ao meio ao mesmo tempo. Aliás, aí a gente também teve outra homenagem, porque não utilizando a espada, mas aquele corte do jeito que ele deu e que divide o monstro ao meio e uma metade cai e depois explode, é uma homenagem ao Ultraman Ace. O Ultraman Ace que tinha vários desses golpes que ele abria ou verticalmente ou horizontalmente e cortava o monstro ao meio e daí o monstro se dividia e explodia. Então a Tsuburaya tá cheia de homenagens mesmo aí a outras séries do passado dela, principalmente de séries ali dos anos 70, né? Como eu falei, não é a franquia que eu mais gosto, mas com certeza o que a Tsuburaya faz para o público, para o fã, é além. Eles fazem muito para trazer mais fãs para perto, e divulgando brinquedo, divulgando show, divulgando Blu-ray. Nos programas dessa semana, agora do 8 e do 9, eles já falaram quando vai sair o Blu-ray do Ark. Sim. Já tem data só de lançamento do Blu-ray do Ark. 25, nem saiu ainda, mas já falou, 25 já, a data tá aqui, o Blu-ray vai ser nessa data. Então, a forma como eles tratam
tudo é muito bacana, é muito bacana. Então, eu posso não gostar muito de Ultraman, mas a Tsuburaya, ela trata bem melhor os fãs em vários aspectos. E daqui a pouco, vamos para o nosso tema da semana. Bela discussão aí, Nares e Gil. Será que tá faltando alguém? Será que falamos bem de alguém que não merecia? Daqui a pouco. E Kuroda, a história está ficando cada vez mais séria, né? Como eu disse na chamada, para quem achava que por ter cara de calota vai ser uma série boba, não tem nada de bobo. Bumbunger, é claro, tem momentos mais cômicos, mais divertidos, mas se a gente pega aí os últimos 15 episódios, lentamente eles vão caminhando agora para algo bem sério aqui, principalmente esse terceiro ato, com a história do Gemba, que no episódio 28 nós vimos aí, quer dizer, terminou no 27, né, o último que a gente tinha comentado antes, com ele deixando a equipe, e no 28, como você já tinha adiantado, realmente a Toei removeu ele da abertura, né? Só aparece uma ceninha dele, ele não faz mais parte da equipe transformada, não aparece a carteirinha dele, ele só tá numa cena rápida para dizer que ele existe na série, mas a abertura diz que ele também não é mais um Bumbunger, né? Aonde dava pra cortar, eles cortaram. Aí tem umas cenas que não tinha como cortar ele da abertura, mas é uma sacada, eu acho isso legal. E a gente tava brincando aqui em off, né, que quem não gosta de Bumbunger é um chato de, em vez de ser chato de galocha, começar a usar um chato de calota. Então, pra vocês chatos de calota, eu sempre falo isso aqui, eu ponho a minha humildade bem aqui no coração e digo, você e o Gil, o Dani, tem muito mais bagagens, mas pelo que eu vi nos últimos anos com Dom Brothers, King Oja e agora Bumbunger, eu não achei nenhuma série ruim. Eu não sei se elas entram nos tops tal da vida de todo mundo, mas Bumbunger, ele tá num esquema muito legal. Talvez o Gemba esteja me irritando, não me irritando, eles estão escondendo o Gemba porque ele tá nessa coisa de cavaleiro solitário, tá tudo bem, mas sim, tirando isso, essa volta do Mad Rex, as explicações do que aconteceu com a cabeça dele, o mentor do Taya, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, esse passado do Shashiro, muita coisa legal em Bumbum, na minha bem humilde opinião, Sr. Danarese. Eu acho que nem no caso do Shashiro, a gente já tinha visto em algumas imagens de passado que o Taya tinha desmascarado ele e daí ele passou a fazer parte da equipe, só que a gente não sabia o que estava acontecendo, onde é que foi, o que era. Agora a gente soube, e surpreendentemente ele tinha sido contratado, como você disse, pela própria agência de investigação ali de alienígenas, que tinha detectado a nave do Bundorio quando ele caiu no terreno do Taya, e ele foi contratado para ir lá descobrir esse alienígena, foi pego, passou por todo o mais avançado sistema eletrônico de vigilância, caiu no velho fiozinho estendido no chão, né? O velho golpe da polícia, sei. E daí passou a fazer parte, foi a primeira pessoa que passou a fazer parte dos Bumbunger, né? Daí que a gente entende a cumplicidade que há entre os dois, né? Parecia no episódio anterior, porque foi no episódio 28, final do 28, que ele recebeu a proposta para fazer o serviço lá. Daí a gente pensa, nossa, será que ele tá traindo? Não, ficou claro no 29 que ele já tinha feito o serviço, que na verdade ele não fez, né? Porque ele daí não entregou o Bundorio para eles, e agora ele foi lá então recuperar surpreendentemente uma chave dos vilões, e que parece que não era a única, né? Porque no final do episódio o cara fala pelo telefone que agora nós temos todas. E a gente tá misturando os dois episódios aqui, tá, gente? Mas também mostra um pouco da história do Shachiro, onde ele diz que os pais também faziam o mesmo trampo, então
Parece que a família dele vem dessa coisa de espiões, talvez, onde ele sabe lutar. As cenas de luta lá de boxe foi muito legal. E teve um protagonismo do Black que me fez muito rapidamente, e acho que pode ser um tema, Sr. Adernaré, se aproveitar aqui nossos temas semanais, que foi uma rápida homenagem, na minha opinião, aos grandes Blacks dos Sentais, que são os mais fortes, né? A gente teve... o Taya, claro, o Taya é o vermelho, é o protagonista, beleza, tem isso. Mas a gente sabe que por várias vezes, um terceiro, tem sempre um terceiro muito forte, né? Geralmente preto, ou quando já foi um amarelo, já foi um verde, né? Realmente, e ele entregou muito bem no episódio, né? Eu acho que foi uma história excelente, que começou focada nele e na Pink, eles tentando, de alguma forma, se aproximar com o Gamba ali, mas eles viram que não tinha jeito. E eu gostei que, quando a Pink falou, eu queria que o Gamba tivesse aqui, ele falou, não, a gente tem que fazer a nossa parte, quem sabe um dia ele volte, não sei o que lá, e vamos fazer isso por ele também. E vamos tocar pra frente. Não adianta a gente pensar no passado e achar que, como aconteceu no início, né? Se o Gamba tivesse aqui, ele agora traria... Não adianta, ele não tá mais ali, né? Esse protagonismo do Black, gosto dele desde o começo, desde quando anunciaram ele, eu gostei da cara do ator, pra mim ele entrega, ele vende esse personagem do Black meio bobo às vezes e forte, eu gosto muito dele. Agora o sistema da gasolina, né, também agora tá indo direto para eles lá pelo túnel também. Muito mais inteligente que o vilão tá fazendo agora, né? Ao invés de armazenar aqui para depois transportar, já manda direto. E no caso do Mad Rex, eu achei legal também porque ele voltou como assim um marionete ainda, mas já no final do 29 deu para ver que essa memória apagada pode ser revertida, porque ele já começou e isso vai causar um problema pro outro vilão que tá usando ele como, ele falou, né, como um Yojimbo, como um guarda-costas, né? Então, eu até achei que ele ia trazer de volta o outro vilão ainda, né, o Cannonborg, mas a aparição do Cannonborg no preview foi na memória, né, porque foi o Cannonborg que deu pro pessoal da máfia a chave lá. Não explicou, né, que acordo... ele falou que, vocês vão ser líderes lá do primeiro pelotão da Terra. Mas não ficou muito claro o que a máfia até isso ia fazer pra ele, o que eles iam entregar em troca. Porque senão não faz sentido o Cannonborg dar um certo poder para um humano se imediatamente ele não vai ser de serventia, né? É uma história meio Soldado Invernal, né? Porque o Mad Rex vem com um braço novo, perde a memória tá voltando, aí tem um pouco de Soldado Invernal nessa história, hein? Mas eu gostei. Agora, eu fiquei com raiva, porque antes eu ficava assim, que legal, quando o Taya interagia com o mentor dele, o presidente de empresa lá, que legal o mentor dele, olha, é o cara animado, né? Aquela história do sobrinho naquele episódio, legal. E agora nesse episódio eu olhei assim, trair, o que será que você tá tramando? Eu ficava olhando pra ele pra ver se pescava uma olhada torta ou não sei o que lá, mas não, ele continua agindo exatamente como sempre agiu na frente do Taya, não apareceu nada de diferente. Então, ainda estamos para descobrir qual é a real intenção. E a gente pode cair do cavalo, vai que a real intenção é um robô novo, mega super robô dos Bumbunger que vai derrotar o vilão final. Não sei, né? Você viu que tinha na tela do computador alguma coisa nova, né? Mas a gente vai vir um caminhão novo, né? Ou o Taya vai cair do cavalo, ou a gente vai cair do cavalo com esse cara. Um dos dois vai cair, ou ele ou a gente. E o Gil foi trocar ali a fralda do Mateu e dar um mamá para ele também. Tá de volta já pra gente falar do nosso tema principal de hoje, né? Polêmico, que são as séries de Tokusatsu que são boas apenas na memória, porque muitos já pensaram nisso, né? De ter na lembrança uma série que achava até interessante, legal, e quando assistiu de novo, pensou, nossa, eu achava que isso era bom? Às vezes não é que seja ruim, mas não é interessante como a memória que a gente tinha de algo que vimos muitos anos atrás, né? Tenho certeza que vocês já passaram por isso também, né?
Já enquanto a gente tá nesta pauta, eu tô pensando aqui em mais alguns, um até um pouco mais polêmico, mas... Tem um polêmicaço já aqui, o Giban, já na hora, não tem conversa. Manda ver. Você gostava quando eu era criança e depois deixou de gostar, Gil? Não, que o Giban, eu não gostava muito quando eu era criança, era o dos Tokusatsu que menos me atraía. Mas eu tinha uma memória diferente da série, entendeu? Que ela tinha eu achava que ela era muito mais interessante do que ela foi. Falei assim, cara, eu me perguntei muitas vezes, né? Pô, por que eu não tenho tanta memória boa com o Giban? Esse Giban sempre ficou interessante, série boa, por que eu não gosto de Giban? Porque não tem robô, sei lá, sabe? E aí em 2003, 2004 eu assisti Giban e foi uma decepção. E aí eu assisti depois quando saiu os DVDs da Fox e assisti de novo agora para gravar o Topcast, e cada vez que eu assisto eu acho falo, pior. cara, como é que eu achei? Que pouco interessante, assim, tem esse caso com o Giban. Respeito total que eu gosto. É interessante que no caso do Giban, eu também tenho uma memória, eu não lembrava do plot inteiro da história de quando era criança, porque eu era, sei lá, se era muito novo, se eu não acompanhei com tanta frequência, mas eu tinha uma memória que era uma série legal mesmo, e eu fui rever apenas quando lançaram os DVDs da Focus. E foi difícil de eu chegar até o último capítulo, porque eu achei chato e ruim, me perdoe também quem gosta. Mas realmente Giban não tá pra mim como uma série boa. Hoje eu não considero um ponto alto daquela época dos anos 80 das séries de Metal Hero. E não quero ser polêmico, mas outra série que eu tinha uma memória excelente quando criança, e assisti muito quando criança, não é que eu acho a série ruim, mas é que ao ver outras séries daquela época, eu acho que ela não é excelente como dizem, é Jaspion. Jaspion, não é que eu ache a série ruim, mas assistindo o que teve antes e depois de Jaspion naquele período de Metal Heroes, eu não considero Jaspion um dos melhores Metal Heroes dos anos 80, longe disso. Engraçado ouvir isso, sabe por quê? Porque pra mim Jaspion, eu vou ser... Eu não tô sendo defensor de Jaspion que passou no Brasil, não, tá? É minha opinião a vera, assim. Eu acho o Jaspion o melhor Metal Hero. Exatamente pelos problemas que Jaspion teve no Japão. Porque Jaspion teve tanto ajuste e tanta preocupação em fazer o negócio funcionar, que ele é das poucas séries que você vê uma evolução, na minha opinião, claro, de personagem de plot. Você sai de um plot básico de um personagem infantiloide para um personagem que vai crescendo, ganhando responsabilidade, né, se tornando adulto, porque ele começa um molecão, se torna adulto, e as histórias vão se tornando mais densas, né, de acordo com o que está acontecendo ali depois com o Pássaro Dourado, com as mudanças de plot que tiveram na série, né, Satangos, com Magari e tal. Então, o Jaspion, se você pegar isso de novo, opinião do Gil, né, os policiais do espaço, Charivan é uma trama básica e depois tem meio até complexa depois, né? A do Sharder também esquisitaça depois daquele lance lá do guerreiro Sharder e tal, né? O Gavan é mais tranquilo, pô. Achar o pai depois também não tem muita novidade, assim. É sempre o monstro da semana, se você for avaliar, né? O Spielman também promete, mas também deixa de evoluir em algum momento ali, né? O Jiraiya, vamos botar o Jiraiya. O Jiraiya talvez esteja aí. Metalder é bom, mas ele é um pouco cansativo em determinado momento também. Giban, acabei de citar, mas se você pega o Jaspion, de novo, mas é muito minha opinião, tá? O Jaspion fica melhor pra mim cada vez que eu assisto. E, de novo, não estou defendendo o Jaspion porque eu tô no Brasil, mas por causa dessas situações, sabe? De mexerem. Tá, sim, você viu pelo todo, entendi. Se você avalia... Agora, se você voltar um pouquinho, eu amava Sharder. Sharder era o meu Metal Hero preferido. Sabe? Eu tinha um amor por Sharder gigantesco. Eu achava Sharder superior a Charivan, superior a Gaban. Sabe? Quando eu comecei a participar de fórum, a galera me chamava de maluco quando eu defendia Sharder.
Hoje o meu Metal Hero preferido é o Gavan, né? Já faz um bom tempo que eu gravo o Metal Hero preferido. Hoje o Shider pra mim é cansativo pra caceta. Sabe? E eu tinha uma imagem de Shider, nossa, pô, muito melhor que Charivan. Eu lembro que a gente conversava até na época de fora e falava assim, não, cara, bom era Shider. Shider era muito melhor em todos os aspectos, história, dublagem. E hoje, se você vê as três, cara, acho dificilmente alguém coloca Shider na frente de Gavan e Charivan, né? Não, eu acho interessante porque, como a gente também viu no Brasil, fora de ordem, ou numa emissora ou na outra, quando a gente reassiste, principalmente se você reassistir na ordem que foram exibidas no Japão, a gente entende o porquê que talvez uma série é melhor ou outra não, ou porque, por exemplo, eu assisto Metalder, eu gosto muito de Metalder, mas entendo por que ela não funcionou na época. É só entender o que veio antes dela, qual era o processo, né? Da mesma forma que também dá para entender por que Jaspion não funcionou no Japão. Não quer dizer que a série é ruim, não, porque existia toda uma conjuntura que fez com que naquele momento um boom de kaiju não fosse possível e a série não funcionasse, né? Que nem você achava Shider excelente quando criança, e por que ela encerrou a trilogia dos Policiais do Espaço no Japão? Porque aquela fórmula, pela terceira vez, já estava desgastada. Então teve, e principalmente porque dos três protagonistas, o Tsuburaya é o pior deles. Não dá para, não tem como negar, comparar ele com o Atari e o Kenji Oba, né? Então, quando a gente vê as séries na ordem de exibição no Japão e lê um pouco da produção, a gente começa a perceber, nossa, é por isso que teve essa mudança, por isso que não deu certo. O que não significa que a série é ruim. Por exemplo, Kamen Rider Hibiki. A série não deu certo, mas eu acho a primeira metade da série boa, que é justamente aquela que não deu certo no Japão e que foi mudada para depois, né? Eu também acho. Depois fica muito ruim. Tem um final muito ruim. Muito ruim. É um final... Hibiki, pra mim... O Hibiki é um dos meus Kamen Riders preferidos. Mas o meu problema com o Hibiki é que, assim, a primeira metade é maravilhoso. A segunda metade fica fraco. Mas o final, eu achei que ficou muito aquém do que era prometido, que se esperava, sabe? Uma série que passou no... Agora, outra série aqui, ó. Olha que interessante. Ryukendo. Achava fodástica, adorava, sabe? Achava Madan e tal. Pô, cara, Ryukendo é complexo, cara. Inclusive tá na fila aqui pro podcast. Ele é meio devagar, cara. Tem uns episódios bem legais, mas tem uns episódios que Ryukendo dá uma canseira. Inclusive a gente vai gravar um podcast sobre ele aí. Tô ensaiando pra poder começar a assistir de novo, né? E depois quando eu fui rever, depois de, né... A gente para rever algumas coisas, eu parei pra rever, cara, nossa, a memória que eu tinha de Ryukendo, assim, era tão maravilhosa, assim. Da onde, né? Como a coisa é, tipo, infância, né, nossa memória de infância, o que me pegou na memória foram as sabanizações. Porque na época a gente via a sabanização muito melhor. O primeiro Power Rangers e VR Troopers, por exemplo, eu via com outros olhos. Parando para ver agora as sequências das cenas, a dublagem estranha, né? Umas coisas que eles fizeram, realmente aí o primeiro Power Rangers VR Troopers dá uma doída. Mas eu ainda tenho com bons olhos, apesar que eu preciso rever, ainda tenho com bons olhos Super Human Samurai / Gridman. Ainda vejo com melhores olhos. E Metal Dirigibão eu nunca gostei, então as esposas deles não muito trabalho. É interessante isso que você até falou, Kuroda, porque realmente eu gostava de assistir VR Troopers, por exemplo. E depois, quando eu fui rever, eu achei horroroso. Pra mim, nada é passável. É quase amador a parte americana, na minha opinião. Mas eu achei interessante porque outro dia eu vi algumas pessoas comentando, fãs de Power Rangers, que foram assistir pela primeira vez Zyuranger. E é interessante a reação que eles têm. A primeira nossa, a história é séria. Eles esperavam uma coisa cômica, né? De Zyuranger.
porque não que eles esperassem também no ensino médio do Japão, acho que eles sabiam que a história não era assim, mas eles esperavam algo mais cômico e mais sério. E outra coisa, nossa, o plot da Bandora, ou da Rita Repulsa em Power Rangers, mas o plot japonês dela é um plot dramático e muito pesado. Não existe todo o peso da Bandora na Rita Repulsa do passado, né? Agora, esse negócio de assim, puta, não acontece só com Tokusatsu, né? Acho que tem muito programa, muita série que criou-se uma magia, né? E depois, na hora de ver, você fala assim, pô, cacete. Por isso que eu botei os sabanizados, porque mesmo pra quem tá assistindo a gente que vai torcer a orelha, Power Rangers, blá blá blá, mas é uma coisa que foi marcante na nossa infância, vamos dizer assim, pra alguns adolescência, né? Então, fez parte. Vou fugir da sabanização, ó. Eu tinha uma memória, não sei porque, Cavaleiros Místicos de Tina-Nog, e eu tinha uma memória mágica de Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, cara. Vai ver agora. E é ruim pra cacete. Sabe? Eu tinha memória assim, falava, nossa, mas o Guerreiros, né, isso, claro, nós estamos falando de 2003, 2004, né? Não, mas era muito louco Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, até consegui o episódio e ver de novo, né? Falei, nossa, velho. Seguindo a mesma linha do Gil, eu tinha uma excelente memória do live action das Tartarugas Ninja. E ficava pensando, nossa, por que foi cancelado? Por que foi cancelado? A série, por que foi cancelado? Depois eu fui ver por que foi cancelado, porque a série é uma porcaria mesmo. Eu também tinha uma memória maravilhosa desse live action. É isso, o Gil vai voltar e a gente vai ser cancelado aqui. Vocês estão matando a infância de todo mundo, gente. Mas os filmes são bons até hoje, cara. Claro que são. Os filmes são excelentes. Não estou tirando a importância, o visual do Kitamimi, a importância dos filmes, o trabalho de Tajinamori, mas, cara, Shin Kamen Rider Shin prólogo agora, né? Tem que botar o prólogo para não misturar com o Shin Kamen Rider. O Zeto e o Jay, o Jay não tanto, mas o Zeto, por exemplo, ele já tinha criado em todos nós aqui no Brasil, sem termos visto, uma memória afetiva gigantesca com as revistas Heróis, Herói do Futuro e a heróizinha padrão, né, Herói Gold. Muitas séries criaram isso na gente por causa dos textos, porque a gente não tinha como ver, não tinha acesso, né? Jetman, da Erendia, muitas séries, não tô falando que isso é bom ou não é ruim, tô falando que uma realidade, né? Muitas coisas criaram nos fãs brasileiros que consumiam nessa época as revistas, né? Nossa, que isso nessa época, só que mais novo não vai ter pego, mas talvez passe por situações parecidas, uma situação de criar uma memória afetiva sem nem ter visto. E o Zetou foi um caso assim. E o Zetou é um filme complicado, cara, porque falta pedaço. Nesse ponto eu concordo com você, porque assistindo o Zetou depois, quando foi possível, eu gosto do filme, mas principalmente por causa de visual e das lutas, porque história mesmo quase não existe. Não tem, quase não existe. Parte, né? E a galera mais nova, provavelmente deve ter alguns casos assim também. Aquela série que o pessoal elogia, que você lê texto, que você viu o filme elogia, e quando você vai ver, você fala, velho, tá faltando alguma coisa aqui, entendeu? Desculpa. Aproveitar então para o nosso espectador, já que o Gil comentou, deixe o seu comentário aqui no programa se tem alguma dessas séries ou outras séries que não citamos que você assistiu, não precisa ter sido passado no Brasil, mas que você assistiu já há vários anos e depois foi ver de novo e descobriu que não era tudo aquilo que você imaginava, né? Então vamos seguir com o programa com as notícias da semana no CTJ News e, como sempre, grudadinho, Dani Tsurugi traz pra gente o que temos no TokuCast de amanhã. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. A série Shogun, a gloriosa saga do Japão, conquistou 18 estatuetas do Emmy e bateu o recorde de maior número de prêmios em uma única noite. O drama ambientado no período feudal japonês
também entrou para a história ao ser a primeira série não falada em inglês a ganhar o prêmio de melhor drama. Além dos prêmios técnicos, Shogun conquistou os prêmios de melhor série de drama, melhor atriz em série de drama para Anna Sawai, melhor ator em série de drama para Hiroyuki Sanada e melhor direção em série de drama para Frederic Toy. No Brasil, Shogun pode ser assistido por meio do serviço de streaming Disney+. Em maio foi confirmado que a série foi renovada para mais 2 temporadas. Novas imagens revelaram algumas das cenas extras que estarão presentes no lançamento do novo Blu-ray do filme Shin Kamen Rider de Hideaki Anno. Além de novas cenas gravadas para essa edição, a reedição em minissérie de 5 episódios contará com todas as cenas excluídas do corte final do filme, inclusive a tão comentada e nunca vista batalha com os Shocker Riders. O Blu-ray será lançado no Japão em 20 de novembro. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. É isso aí, Nares. O próximo TokuCast é uma obra dos anos 50. Alerta do Espaço. Alerta do Espaço é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixe de colocar o seu comentário no YouTube e no Spotify. E não se esqueça também de colocar 5 estrelas no Spotify. A cada 5 estrelas que você coloca, um prédio no Japão é reconstruído após um ataque de kaiju. Seja padrinho TokuCast e concorra a brindes todo mês. Alerta do Espaço aí é o tema do nosso próximo TokuCast. Minna Mataraishi. E é isso aí, mais um CTJ News. Que saudade de dizer isso aqui no Toku Agora. Eu voltei agora para ficar. Vou faltar mais alguns dias, mas eu voltei. E bom, como vocês já viram também aí, logo depois do CTJ News aí, como é de praxe, né? Como aqui é tradição. Vocês já viram aí o Dani Tsurugi contando qual que é o próximo TokuCast. Vocês sabem que a gente trata Tokusatsu de 2 formas, a gente já falou isso muitas vezes para vocês aqui, que é o Tokusatsu Palavra. Então, se você escrever que é um filme de efeitos especiais em japonês, vai estar lá Tokusatsu, sei lá, Noiga, sei lá o que vai estar lá, mas vai estar Tokusatsu, né? E o Tokusatsu gênero, né? Que é o sinônimo da forma como as produções ganharam. Então, por exemplo, falamos agora há pouco de Kamen Rider X, que ele tem efeito especial, ele tem Tokusatsu, e ele é Tokusatsu porque ele é do gênero. E o Alerta do Espaço, vamos dizer que ele também se enquadra, talvez, no gênero de Tokusatsu, mas ele tem Tokusatsu, né? E ele entra nesse hall de filmes e produções aí que a gente também fala aqui no TokuCast. Esse filme é de 56, tá? O título original é Uchujin Tokyo ni Arawaru. A direção do Koji Shima. Cara, é um clássico da ficção científica mundial e é um clássico do cinema japonês. Então fica aí a dica. Se você não quiser ver o filme também, ouve o TokuCast, né, Ness? Ouve lá o TokuCast. Então... E esse aí era o mascote agora da Olimpíada. Foi uma homenagem, né? Eu olhei isso aí. É verdade, bem parecido. Olimpíada. Vale muito a pena assistir, assim, sabe? É bem legal, tá? E esse ano vai ter mais alguns filmes ainda, acredito eu, nessa pegada, assim, no TokuCast. Muito bem, então é no ritmo da volta do Gil pro Toku Agora que vamos. E o Gil com sono, meu. O Gil voltou final... com cara de cansado aqui, com sono. Semana que vem é aniversário, né, Gil? Tá chegando? Semana que vem, deixa eu ver. Na semana que vem é meu aniversário de Betty Hayashi. Aniversário da minha esposa. Que é no mesmo dia também. Olha só, semana que vem vai ter muito balão subindo também. Então aqui no Toku Agora. Então com isso chegamos ao final desse programa. Aceite presentes. Vou deixar meu Pix aqui, minha caixa postal. Então com isso chegamos ao final desse programa, como sempre agradecendo a sua audiência e a sua companhia, e até a próxima sexta-feira. Até lá. Até semana que vem, galera. Beijo, saudade.